Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan Caio, canal Síndico Agora, e eu vou falar hoje sobre a alteração da convenção e do regulamento interno que o Código Civil chama de regimento, tá? Mas não importa, as palavras são sinônimas. Hoje nós vamos precisar comentar 4 artigos do Código Civil e tem gente que reclama por que eu falo tanto de artigo de lei. Por quê? São os artigos de lei que fundamentam a minha explicação e fundamentam a aplicação que você, como síndico, administrador, condomínio, seja lá o que for, vai fazer sobre o seu condomínio, tá bom? Então eu falo por alto dos artigos, eu publico os artigos que eu menciono na descrição, de forma que você possa com calma dar uma olhada, dar uma lida, e me permite mostrar para vocês da onde vêm as coisas que eu digo, tá? Então toda vez que é possível, e eu procuro bastante, eu vou atrás de algum artigo de lei para justificar, olha, eu estou falando a verdade, o artigo é esse e determina isso, então tá bom? Então, com relação à alteração da convenção e do regimento interno, a gente tem que começar pelo artigo 1333, como eu faço sempre, eu vou ler. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais. Bom, você vê o verbo, como é que ele está colocado? Deve ser subscrito, então não existe possibilidade de alteração disso aí, deve ser. E ele não permite que a convenção trate desse assunto, é peremptório, deve ser aprovado por 2/3 das frações ideais, não é dos condôminos, tá? E normalmente isso ocorre na Assembleia de Constituição do Condomínio, que é o momento que está sendo aprovada a convenção, tá bom? Nós verificamos o artigo 1333, agora nós vamos verificar o artigo 1351, que diz o quê? Depende da aprovação, não está dizendo poderá depender ou poderá, não, depende, ou seja, deve ser aprovado por 2/3 dos votos dos condôminos, aí já não é fração ideal. Por que o legislador não poderia dificultar quando ele poderia facilitar? No artigo ele fala das frações ideais, no outro artigo ele fala dos condôminos, né? Ou seja, em vez de ele deixar os dois artigos na mesma condição, não ele fala num, não ele fala no outro, mas não tem também tanto problema, vai. Votos de 2/3 do condôminos para a alteração da conversão. Então, ou seja, o Código Civil é peremptório, é definitivo. Para elaboração, para aprovação e para alteração é 2/3 dos condôminos ou 2/3 da fração ideal. Só curiosidade, se por acaso for mudar a destinação do condomínio, ou seja, ele vai passar de comercial a residencial, de residencial para misto, tem que ser aprovado pela totalidade dos condôminos. Então a gente tem que ver sempre se é fração ideal, se é condômino. Então, para alteração da destinação é 100% dos condôminos. Bom, mas não acaba aí a interpretação que a gente tem que fazer do Código Civil com relação à mudança de convenção e regulamento interno ou regimento interno. No 1332 ele diz o que tem que conter na convenção. Então, o que significa isso? A gente vai ver no 1332 e no 1334. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, isso tem que estar na convenção. Então, esses temas não podem ser deliberados em assembleia, mesmo que a convenção não trate dessas questões. Ou seja, o Código Civil definiu, tem que constar na convenção. Se você não colocar na convenção, não pode ser definido ou alterado pela Assembleia, a não ser que junte aqueles 2/3 dos condôminos, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que tem que estar contido na convenção de acordo com o Código Civil que não pode ser alterado por Assembleia. Propriedade exclusiva e das partes comuns, ninguém vai definir isso numa Assembleia porque o prédio já está construindo. A determinação da fração ideal, isso já está definido na construção, não tem como definir em Assembleia. O fim
a que as unidades se destinam, você vê que ele diz que tem que estar na convenção e, se for alterado, tem que ser alterado pela totalidade dos condôminos, mas tem que estar definido na convenção e só pode ser alterado em assembleia com a totalidade da aprovação dos condôminos. Bom, aí vem o artigo 1334, a cota proporcional e o modo de pagamento. Se isso, pessoal, está na convenção, não pode ser alterado por assembleia. O Código Civil diz o seguinte, olha, tem que estar lá. Tem que estar lá na convenção. E se você for alterar, você tem que respeitar os 2/3 de aprovação. Sua forma de administração. O mandato do síndico, se vai ter síndico, subsíndico, conselho fiscal, conselho consultivo, se eles são eleitos em conjunto com o síndico, na ausência do síndico, qual o papel do subsíndico, imediatamente convocar uma nova assembleia, não, assumir até que o mandato termine, enfim, isso tem que estar definido na convenção e não definido em assembleia. A competência das assembleias, ou seja, aí que está, né? Para mim, a convenção da assembleia é geral. Ele é o órgão máximo administrativo de um condomínio. Como é que eu vou atribuir uma competência para a assembleia? Simplesmente a assembleia pode definir tudo, tá bom? A sua forma de convocação aí é principalmente com qual prazo, com qual antecedência a assembleia vai poder ser convocada. Nos novos condomínios em que eu estou participando da elaboração da convenção, eu tenho colocado, eu já comentei isso em outros vídeos, eu tenho comentado a recomendação, eu tenho aconselhado a recomendação de que a convocação possa ser feita por endereço eletrônico, tá? Se o condomínio não tem endereço eletrônico, indique do filho, do pai, do vizinho, do irmão, do açougueiro. Por quê? A partir do momento que ele é responsável em informar o endereço eletrônico e informar a atualização do endereço eletrônico, a partir do momento que a administradora faz a convocação naquele cadastro que é fornecido pelos condôminos, acabou. Se foi para a caixa de spam, problema dele. Se ele não leu, problema dele. Se ele está sem computador, sem internet, problema dele. Ou seja, a obrigação foi feita. A obrigação é informar e saber que essa informação chegou. A informação chegou. Se você não leu, problema seu. Ou seja, transfere um pouquinho a responsabilidade para o condômino, que hoje é exclusivamente do condomínio, entenda-se administradora. Quórums exigidos para deliberações naqueles casos em que o Código Civil não é peremptório. Naqueles casos em que o Código Civil coloca, por exemplo, será a aprovação de metade dos presentes fora deliberação convencionada. Quando o Código fala convencionada, é convenção, tá bom? Sanções a que estão sujeitos os condôminos, pessoal. Isso tem que estar na convenção. Eu estou lendo um artigo que está dizendo quais são os itens obrigatórios da convenção. Muitos, eu diria que a maioria das convenções não falam sobre esse assunto. Aí o que acontece? Não, a gente decide por assembleia. Não pode, porque no Código Civil está dizendo que isso tem que constar na convenção. Não constou, não é porque não constou que pode ser decidido por assembleia. Perdeu a oportunidade, vai ter que convocar os condôminos, reunir 2/3 e incluir as normas de multa. Então, a elaboração da convenção tem alguns pontos que são de suma importância, tá bom? Outra coisa, o Código Civil, no 1334, é que eu digo, né? Se o legislador pode facilitar, por que ele vai... Perdão, se ele pode complicar, por que ele vai facilitar? Ele não facilita mesmo. Ele diz no 1334 o seguinte, que deverá, na convenção, que a convenção determinará
o regimento interno, seja lá o que essa palavra determinará significa. O legislador poderia ter colocado constará na convenção o regimento interno. Aí tudo bem, está todo mundo sabendo que o regimento interno faz parte da convenção. Alteração, 2/3. Eu já consegui fazer alteração de regimento interno que estava num documento à parte da convenção. Mas varia, infelizmente não era para acontecer, varia de cartório de registro de imóvel para cartório de registro de imóveis. Se a convenção consta dentro do mesmo instrumento, dentro do mesmo documento da convenção, se você alterar ele, pode ser que cartório de registro de imóvel aceite e tem cartório de registro de imóveis que não aceita. Então, antes de promover toda essa confusão, vai no cartório de registro de imóveis, se informa e vê se é possível fazer alteração do regimento interno, mesmo que ele conste no mesmo documento, porque o 1334 não diz que o regimento interno vai ter que estar contido dentro da convenção, está dizendo o seguinte, determinará o regimento, a convenção determinará o regimento interno, volto a repetir, seja lá que raios isso signifique. Eu realmente não sei, procurei, pesquisei muito e ninguém toca sobre esse assunto. Eu também não toco sobre esse assunto, eu não vou me envolver. Simplesmente é uma coisa que fica bem aberto, tá bom? Pessoal, outra coisa que é importante, tudo que a convenção determinar que não pode ser decidido por assembleia, não vai poder ser deliberado na Assembleia. E aí vai ter que ser feito alterando a convenção. Tá bom? Pessoal, próximo vídeo eu vou falar. Antes disso, pessoal, não esquece de dar um like, ajuda o canal. Se você achou que esse assunto é importante, compartilha com alguém que você acha que pode querer saber sobre esse assunto, se especializar, se aprofundar nesse assunto. Se você se cadastrar no assunto, que é no canal, que é muito legal, clica no sininho para ser notificado, tá bom? No vídeo anterior eu fiz uma comparação entre as vantagens e desvantagens do síndico profissional e do morador. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as benditas advertências e multas do condomínio. Tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!